Olá! O tema do vídeo de hoje será princípios tributários. Primeiramente, vamos entender o que são princípios e depois vamos discutir 8 princípios que escolhi que têm uma relevância bastante acentuada dentro da discussão no direito tributário. Inicialmente, dentro da discussão do que são princípios, podemos entender princípios ou como sendo um valor para a interpretação das demais normas do sistema jurídico, ou podemos entender princípios como regras. No primeiro caso, o princípio ele será utilizado para balizar a interpretação das regras que são aplicadas no sistema jurídico. Já no segundo caso, o princípio será uma regra com uma relevância grande dentro do ordenamento jurídico que será aplicável ou não. Então, por exemplo, podemos distinguir o princípio da anterioridade e o princípio do não confisco dentro dessas categorias que eu acabei de explicar. O princípio da anterioridade é, na realidade, uma regra com grande importância para o direito tributário, mas que ela é aplicável ou não aplicável dependendo se houve o transcurso do prazo necessário para que a lei possa produzir os seus efeitos. Já o princípio do não confisco traz uma necessidade de avaliação subjetiva das situações de fato para podermos dizer se determinado tributo é confiscatório ou não. Então, nesse caso, o princípio do não confisco caracteriza um princípio como valor, tendo em vista que ele será utilizado para a interpretação das demais normas do sistema. Então, basicamente, é essa a diferença entre o princípio como regra e o princípio como valor. Feita essa introdução, apresento para vocês os 8 princípios que iremos discutir hoje. Princípio da legalidade, princípio da irretroatividade, princípio da anterioridade, princípio da igualdade, princípio da proibição do efeito do confisco, princípio da uniformidade geográfica, princípio da não discriminação tributária e, finalmente, o princípio da seletividade. O primeiro princípio que vamos tratar é o princípio da legalidade, previsto no artigo 150, inciso 1º da Constituição, que dispõe que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Em outras palavras, para que um ente político institua um tributo ou aumente o valor do tributo, é necessário que haja aprovação de uma lei específica, de uma lei aqui em sentido estrito, ou seja, que dependa de aprovação do órgão legislativo daquele ente político. Então, por exemplo, se estamos falando da União, é necessário que haja a aprovação da lei de acordo com o devido trâmite do processo legislativo. O Congresso deve realizar a aprovação dessa lei e a lei deve ser sancionada e promulgada pelo Presidente da República. A mesma coisa nos estados e nos municípios. Nos estados, a Assembleia Legislativa precisa aprovar o projeto de lei e o governador irá sancionar e promulgar a lei. A mesma coisa no município. A Câmara de Vereadores aprova a lei e o prefeito sanciona e promulga essa lei. E aqui precisamos ter um cuidado que, apesar da regra geral ser a possibilidade de instituição e aumento do tributo somente mediante lei, existem exceções. Por exemplo, o parágrafo 1º do artigo 153 estabelece que é facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos 1, 2, 4 e 5 do artigo 153. Esses impostos são o imposto sobre importação, o imposto sobre exportação, o imposto sobre produto industrializado e o imposto sobre operações financeiras. Então, nesses casos, é possível que haja um aumento do imposto por meio de decreto, desde que essa previsão da possibilidade de aumento esteja previamente prevista em lei. Porém, o aumento em si se dará por meio de ato do chefe do Poder Executivo, no caso, o Presidente da República. Outra exceção é a contribuição de intervenção do domínio econômico sobre combustíveis, conforme previsão do artigo 177, parágrafo 4º, inciso 1º, a linha B da Constituição. Aqui também pode o chefe do Poder Executivo aumentar o tributo sem a necessidade de criação de lei. Para finalizar a discussão sobre o princípio da legalidade, é importante também trazer para vocês a informação de que o Supremo vem relativizando esse princípio. Inicialmente com tributos vinculados à atuação estatal, e isso aconteceu no recurso extraordinário 838.284, onde o Supremo decidiu que não viola a legalidade tributária a lei que, prescrevendo um teto
possibilitaria a um ato normativo infralegal fixar o valor do tributo de maneira proporcional aos custos da atuação estatal, mas também o Supremo vem flexibilizando em tributos que não são vinculados à atuação estatal, como por exemplo na DI 5.277, onde permitiu-se que o Poder Executivo fixasse coeficientes para redução de alíquota do PIS/COFINS. Então, a regra geral é a necessidade de lei para criação e aumento do tributo, mas é importante que vocês entendam que em algumas situações específicas o Supremo Tribunal Federal vem permitindo uma certa flexibilização desse princípio, seja em casos de tributos vinculados a uma atuação estatal, como é a taxa, e aqui o limite seria a existência de um teto previsto por meio de lei, seja em tributos não vinculados a uma atuação estatal que tenham uma característica de extrafiscalidade, de regulação de mercado. E também, nesse caso, haveria necessidade de previsão desses limites por meio de lei. O segundo princípio que vamos tratar é o princípio da irretroatividade. A sua previsão está no artigo 150, inciso 3º, a linha A da Constituição Federal. E aqui está disposto que é vedado aos entes políticos cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Portanto, a lógica aqui é que um tributo ele só poderá ser cobrado após a lei que o criou passar a ter vigência. Em outras palavras, não é possível que uma lei retroaja para alcançar fatos geradores que teriam ocorrido no passado. Até mesmo porque, enquanto fatos relevantes para o direito, do ponto de vista de incidência tributária, esses fatos só passam a ser relevantes depois que temos uma norma que é criada para regular esses fatos. Em tese, nós nem precisaríamos desse princípio da retroatividade expresso de maneira tão clara na Constituição. Porém, para evitar maiores discussões, ele está aqui de maneira bastante explícita, demonstrando que não é possível que uma lei que cria um tributo incida sobre fatos anteriores à criação desse tributo. O terceiro princípio tributário de nossa lista é o princípio da anterioridade, previsto no artigo 150, inciso 3º, alíneas B e C da Constituição. Segundo o artigo 150, inciso 3º, alíneas B e C, é vedado aos entes políticos cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, ou antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. E aqui é importante ter em mente que as alíneas B e C são aplicáveis de maneira cumulativa. Assim, se um tributo é criado no final de um exercício financeiro, em dezembro de determinado ano, haverá necessidade de aguardar 90 dias para que seja possível a sua cobrança. Da mesma forma, se o tributo foi criado em janeiro de um ano, nós precisamos aguardar até o ano seguinte para que esse tributo seja cobrado. Portanto, como regra geral, a vigência da lei que cria ou que aumenta um tributo somente ocorrerá após o transcurso de 90 dias e no exercício financeiro seguinte à publicação da lei que instituiu ou aumentou o tributo. Essa garantia do princípio da anterioridade é para que o contribuinte não seja pego de surpresa, para que ele consiga ter uma certa previsibilidade para o pagamento de seus tributos. Aqui, da mesma forma que em várias outras situações, há várias exceções ao princípio da anterioridade. Assim, para alguns tributos, haverá aplicação somente da anterioridade nonagesimal. Para outros, somente a aplicação da anterioridade anual. E também teremos algumas situações onde não haverá aplicação de nenhuma das anterioridades. Em outras palavras, desde a publicação da lei que aumenta o tributo ou que cria o tributo, haverá a possibilidade de sua cobrança. Então, quais são os exemplos dessas situações? Para o imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre operações financeiras, imposto extraordinário de guerra e empréstimos compulsórios, nós teremos a exceção às duas anterioridades. Publicada a lei, esses tributos poderão ser cobrados imediatamente. Já o imposto de renda,
aplica-se a anterioridade anual, mas não a nonagesimal, de forma que é possível alteração na legislação do imposto sobre a renda para ser aplicável já ao ano seguinte. Em relação ao IPVA e ao IPTU, nós não temos aplicação da anterioridade nonagesimal em relação ao estabelecimento da base de cálculo desses tributos. Em outras palavras, é possível a atualização da base de cálculo tanto do IPVA como do IPTU até o último dia do ano, para que essa atualização tenha efeito já no ano seguinte. Finalmente, em relação ao ICMS, ao IPI e à contribuição para a Seguridade Social, haverá aplicação tão somente da anterioridade nonagesimal, ou seja, após a publicação da lei, precisamos aguardar 90 dias para a cobrança desses tributos. O quarto princípio é o princípio da igualdade, previsto no artigo 150, inciso 2º, que dispõe que é vedado aos entes políticos instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente. Além disso, esse inciso 2º também proíbe qualquer distinção em razão da ocupação profissional ou função exercida pelo contribuinte, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Basicamente, o que esse princípio traz para nós é a necessidade de observância de tratamento similar a pessoas que estejam em condições parecidas. O próximo princípio é o princípio da vedação ao confisco, previsto no artigo 150, inciso 4º da Constituição Federal. Basicamente, o que esse princípio impõe é que os entes políticos não utilizem tributos com efeito de confisco. E aqui, o que é relevante é tentarmos entender o que é efetivamente o confisco, tendo em vista que esse é um conceito indeterminado. Relembrando a discussão inicial deste vídeo, esse é um princípio que tem caráter de valor. Como não temos a possibilidade de estabelecimento de uma regra expressa sobre o que entra como confisco ou o que não entra como confisco, estamos diante de um princípio que será aplicável somente nos casos concretos, ou seja, o julgador terá que avaliar a situação em concreto para verificar se naquele caso houve ou não o confisco. A ideia por trás desse conceito é a proibição do exagero, é a proibição de criação de tributos que onerem demasiadamente o contribuinte. Então, por exemplo, se pensarmos em um tributo sobre a propriedade que a sua alíquota é de 100% do valor da propriedade todos os anos, teremos um tributo que é evidentemente confiscatório, tendo em vista que para podermos exercer esse direito de propriedade garantido constitucionalmente, teríamos que a cada ano dispor do valor do bem. Então, por exemplo, se estamos falando de uma casa de 500 mil e há um imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana com alíquota de 100%, teríamos a cada ano que pagar 500 mil reais para termos o direito de ter essa propriedade. Evidentemente, é uma situação onde este tributo adquire esse caráter confiscatório e, portanto, torna-se inconstitucional. Esse princípio ele é de mais fácil aplicação para tributos sobre a propriedade e para tributos também que incidem sobre a renda. Porém, para tributos sobre o consumo, a sua aplicação é um pouco mais complicada, tendo em vista que o consumo é uma opção do contribuinte. Assim, se ele consome um produto que possui uma maior oneração tributária, essa é uma decisão dele. Normalmente, esses produtos que são mais onerados são produtos que têm uma menor essencialidade. Cigarros, bebidas alcoólicas, entre outros produtos que são considerados produtos de luxo, produtos supérfluos que não estão atrelados às necessidades da pessoa. Esse princípio da vedação ao confisco também é aplicável para o estabelecimento de multas tributárias. O Supremo tem decisões no sentido de que multas que vão acima de 100% do valor do tributo devido seriam confiscatórias. Aqui é só importante um cuidado em relação às multas qualificadas, aquelas multas decorrentes de atitudes dolosas do contribuinte. Para esses casos, há ainda uma discussão no Supremo se multas superiores a 100% do valor do tributo devido seriam confiscatórias ou não. Porém, para casos em que não há dolo, multas superiores a 100% do valor
do tributo devido já foram consideradas confiscatórias pelo Supremo. E, finalmente, a vedação ao confisco também pode ser aplicável no caso de cumulatividade de tributos. Então, se temos 2, 3 ou 4 tributos incidindo de maneira que tornem aquela situação confiscatória, haverá aqui também a incidência desse princípio de vedação ao confisco, ou seja, haverá uma inconstitucionalidade na cumulação desses tributos que geraram um efeito confiscatório para determinada situação. Os próximos 2 princípios são o princípio da uniformidade geográfica e o princípio da não discriminação tributária. O primeiro princípio está previsto no artigo 151, inciso 1º, e dispõe que é vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação ao Estado, Distrito Federal ou município em detrimento de outro, havendo aqui uma única possibilidade de exceção, que é quando temos a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre diferentes regiões do país, ou seja, concessões de incentivos fiscais para regiões que são mais pobres que a média do país. Assim, havendo a possibilidade de incentivos para que determinada região que está subdesenvolvida se desenvolva, não haverá violação desse princípio. Já o princípio da não discriminação tributária é voltado para os estados e municípios e está previsto no artigo 152 da Constituição Federal, prevendo que é vedado aos estados, Distrito Federal e municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência ou destino. Portanto, ambos os princípios, o princípio da uniformidade geográfica, que está voltado para a União, e o princípio da não discriminação, que está voltado para os estados, Distrito Federal e municípios, prevêem que o tratamento a ser dado para os diferentes entes políticos deve ser similar. Portanto, não é possível que haja uma discriminação tão somente em razão do território onde o outro estado ou município está situado. Aqui temos também uma preocupação com a igualdade dos contribuintes dentro do território nacional. Chegamos agora no último princípio que vamos analisar, que é o princípio da seletividade. O princípio da seletividade está previsto tanto para o imposto sobre produtos industrializados, que é de competência da União, quanto para o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, que é o imposto de competência dos estados e do Distrito Federal. Segundo o princípio da seletividade, quanto mais essencial for o produto, menor tem que ser a sua alíquota. Então não há aqui, efetivamente, o estabelecimento de qual alíquota que deve ser aplicada, porém é necessário que os entes políticos que têm competência para instituir esses tributos analisem a proporcionalidade entre a essencialidade do produto e as alíquotas que são criadas para o produto em comparação com os demais produtos. Assim, produtos de alimentação devem ter uma alíquota menor que produtos supérfluos. Por exemplo, o arroz deve ter uma alíquota menor que o cigarro. E assim terminamos a análise do princípio da seletividade e também terminamos o nosso vídeo sobre princípios tributários. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.